Amém, amém. Graças a Deus. Nós vamos, irmãos, por favor, se pôr de pés. Vamos ler a nossa escritura, que se encontra em Apocalipse, no capítulo 3, né? Nós vamos ler o verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém. Senhor Jesus, abençoe a tua palavra e também com ela abençoa as nossas almas, as nossas vidas. Senhor, nós somos felizes, satisfeitos, contentes. Nós não estamos aqui imitando ninguém. Nós simplesmente estamos sob a sua direção. Da maneira que o Senhor nos guiar, nos dirigir, nós o faremos. O Senhor para nós é o nosso tudo em nossas vidas. Ó Deus Altíssimo, ainda continuamos a lembrando desse pedido de oração. Seja com eles, no nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus, amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Vamos ouvir o hino pela irmã. Por muito nos amar.
Muito bonito. Deus continue nos abençoando, né? E ao anjo que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo e o que é verdadeiro. Tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que é verdadeiro? Isto diz o que é verdadeiro. Nós paramos sobre isso, né? Falando sobre isso. Isso diz o que é verdadeiro. A palavra verdadeiro. Só para nós voltarmos no assunto que nós estamos, na era da igreja, ou nas eras da igreja, a era de Filadélfia, eu quero voltar ao parágrafo 31, a parte A desse parágrafo, e o parágrafo 33. A mensagem, o volume da 7 era, é a página 262. Ele está falando, isso diz o que é verdadeiro, só para nós termos essa conclusão. Ora, essa palavra verdadeiro é uma palavra muito maravilhosa. Não significa verdadeiro apenas no sentido que é oposto a falso. Expressa a realização parcial, vejam, a realização parcial, mostrando exatamente o parcial e mostrando o verdadeiro também. No parágrafo 33, ele diz, ninguém podia negar que Israel tinha luz. Eles eram as únicas pessoas que tinham luz como nação. Foi como quando o Egito estava tão escuro que se podia sentir. Porém, nos lares dos israelitas havia luz. Porém, agora a verdadeira luz chegou. A luz do mundo, quem é? Fala bem alto, eu sou meio moco. Jesus. Jesus é a luz do mundo. A luz do mundo chegou. Jesus é a luz do mundo. Moisés e os profetas trouxeram a luz por meio da Escritura relativa ao Messias, uma luz parcial. Entendeu? Desse modo Israel tinha luz, porém agora o cumprimento da luz chegou, e o que era apenas palavra resplandecente tem agora irrompido no resplendor de Deus manifestado entre o seu povo. Assim como a coluna de fogo dava luz à noite, e isso era maravilhoso, agora a luz e a vida foram manifestadas na plenitude da divindade corporalmente. Aí agora chegou a verdadeira luz. O maior erro que as pessoas podem cometer é ficar agarrados na luz parcial. É verdadeira, mas ela foi dada parcialmente até viesse a própria luz, que doou a luz. Ou seja, o doador da luz. Você entendeu? Dando sequência ao nosso estudo, isso, no parágrafo 34, ele diz: Israel costumava tomar a novilha vermelha e sacrificá-la sobre o altar para a remissão de pecados. Por um ano os pecados do culpado eram cobertos, porém essa cobertura não podia tirar o desejo do pecado. Não era uma oferta perfeita, era uma sombra até que o verdadeiro viesse. Assim, cada ano o homem sacrificava a cada ano e voltava, porque ele ainda tinha o mesmo desejo de pecar.
A vida do animal expiava os seus pecados, mas sendo sangue animal que fora derramado e vida animal que fora dada, ela não podia voltar sobre o homem. Se tivesse voltado, mesmo assim, não teria sido útil. Mas quando Cristo, perfeito substituto, foi dado, e seu sangue foi derramado, então a vida que estava em Cristo voltou sobre o pecador arrependido, e essa vida, sendo a perfeita vida de Cristo, sem pecado e justa, então o culpado podia sair livre, porque não tinha mais desejo de pecar. Você viu aí? A vida de Jesus tinha voltado sobre ele, entrado nele. Esse homem, ele não pode ter mais desejo de pecar. Essa mulher não pode mais ter desejo de pecar. Acabou, morreu. Uma vez o pecador purificado, através desse sangue que tem esta vida de Cristo, esta vida que estava em Cristo foi deliberada pelo próprio Deus para entrar no pecador. É a satisfação perfeita e verdadeira de cada verdadeiro crente. Por isso que Paulo fala aos Romanos 8, verso 2: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou, me livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais desejo de pecado num coração que foi expiado pelo sangue sacrificial do nosso Deus. Não existe. Você é uma pessoa salva, lavada pelo sangue, carregada, cheia de boas coisas, pronto para trabalhar, é um vaso para ser útil a toda obra de Deus. Por quê? Porque está selado com o Espírito Santo. Você viu aí? Por isso que o verdadeiro cristão, ele não manqueja quanto à sua fé. Ele não precisa de tais ajudas chamadas muleta, cadeira de roda, e etc. Para viver essa vida tão pia de um verdadeiro cristão. Ele tem por dentro essa força, esse vigor, que é do Espírito Santo de Deus, que impulsiona ele a ser cristão. Cristão cheio do Espírito Santo. Ele não vive mais de acordo com a vida parcial, ou seja, sob a luz das 7 eras da igreja, dos 7 castiçais. Esse crente que vive sobre essa luz, um dia para ele está bom, um dia está ruim. Um dia ele está animado, um dia ele está desanimado. Um dia ele está feliz, um dia ele está triste. Isso significa que a sua lâmpada está fumaçada, está dando uma luzinha quase apagada. Mas esse verdadeiro cristão, ele não vive sob essa luz dos candeeiros, ele vive sob a luz da Shekinah. Ele vive ali na presença do Todo-Poderoso todo o tempo. Sempre positivo. Não é mesmo? Que cristão.
Ele está vivendo sob a influência da verdadeira luz que uma vez foi corporalmente materializada em Jesus. E quando ele morreu, ressuscitou e voltou para o trono do Pai e veio. E entrou nesse filho. Entrou nessa filha. Agora ele tem prazer de viver a vida de cristão. Satanás não pode fazer nada com ele. Todos os poderes no céu e todos os poderes na terra está nele. Ele é um proprietário de tudo isso através do batismo do Espírito Santo. Ele traz os seus inimigos sob o escapilho dos seus pés. E Deus tem prazer de manifestar nesse filho, nessa filha, porque na verdade ele está servindo a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com tudo que ele é. Não é mesmo? Agora, quando uma pessoa rejeita essa verdadeira luz e fica nessa luz parcial todo o tempo, é difícil. Ele não vence. Parágrafo 35. Mas os judeus do passado, lá no tempo de Jesus, não quiseram aceitar esse sacrifício. O sangue dos touros e bodes não aperfeiçoava nada. Foi outrora o método ordenado por Deus, mas agora Cristo, tendo se manifestado na carne e pelo derramamento do seu próprio sangue, aniquilou o pecado e por esta oferta de si mesmo nos aperfeiçoou. Então, naquele dia, eles tinham que deixar tudo e seguir Jesus. Você sabia disso? Aonde Jesus isse, eles tinham que ir. Aonde ele pisasse, eles tinham que pisar. Aonde ele fosse. Aonde ele andasse, eles tinham que estar atrás dele. É a verdade. Se você não ficasse atrás dele, você corria um perigo de ficar incrédulo. Filipe ficou assim. Uma vez que ele faltou numa reunião e ficou incrédulo. A graça é que resolveu o problema dele. Aonde Jesus fosse, eles tinham que, por isso que você vê, o discípulo seguia. E tinha uma coisa, e os discípulos ainda cuidavam de Jesus como seu Salvador. E sabia que ele não era um simples homem. Para os incrédulos, para o crente morno, era um homem santo. Era um homem crente, era um homem com uma ideologia, era um homem com uma outra religião, era um homem que estava formando uma denominaçãozinha. Mas para os verdadeiros discípulos, não, ele era Deus, Deus feito carne. Eles sabiam que ele era aquela coluna de fogo que estava feito carne materializada ali no meio deles. Por isso eles não deixavam ele. Os judeus não aceitariam isso. Porém, o que disser dessa era de Filadélfia, e também sim das outras eras, elas realmente aceitaram esta realidade em Cristo? Não, Senhor.
Embora Lutero trouxera a verdade da justificação, a Igreja Romana e a sua contraparte oriental, a Igreja Ortodoxa, e ainda se apegavam às obras. E agora, obras são excelentes, mas elas não salvam você. Elas não o aperfeiçoam. É Cristo ou perecer. E não é nem mesmo Cristo e obras. É somente Cristo. Aleluia. Amém. Você sabe que Cristo é o Cordeiro. É aquela alma, aquela teofania que você não pode pegar e nem palpar. E nem ver. Cristo. Vejam. Ou você perecerá. Ou é Cristo, ou você perecerá. Veja, irmãos, que coisa tremenda. Não é nem mesmo Cristo e obras, é somente Cristo. Esta era deu início aos anos do arminianismo, que não crê em Cristo como a realidade. Eles não cantam nada senão sangue, porque canta nada, canta nada senão sangue e minha própria conduta. Agora, eu creio em boa conduta. Se você é salvo, você agirá corretamente. Já examinamos isso. Mas deixe-me lhe dizer agora, a salvação não é Jesus e algo mais. É Jesus somente. Do Senhor vem a salvação. Do princípio ao fim, ela vem totalmente de Deus. Que sua vida esteja em mim, que seja seu sangue que me limpe, que seja seu espírito que me preencha, que seja a sua palavra no meu coração e minha boca, que sejam suas pisaduras que me sarem, que seja Jesus e somente Jesus. Não pelas obras de justiça que eu tenha feito, não, Senhor. Cristo é minha vida. Amém. Que deve ser cada um de nós. Conduta não salva ninguém. A sua conduta não tem nada a ver. O que você fez, o que você faz, tem nada a ver. É o que ele já fez e faz por você. É o que ele faz por você. É o que ele faz através de você. Te usando você para fazer aquilo. É isso que vale. Eu sinto que poderia simplesmente falar sem parar dessa verdade. Porém, eu lhe darei mais um pensamento. É a respeito daquele hino maravilhoso que A.B. Simpson escreveu. Outrora era a bênção, agora é o Senhor. Outrora era o sentir, agora é a sua palavra. Outrora, seu dom eu queria, agora o próprio doador. Outrora eu procurava por cura, agora somente Ele. Tudo em todos para sempre, eu cantarei Jesus. Tudo em Jesus e tudo Jesus. Você viu aí? Ou é Ele ou você perecerá. A vida de Jesus tem que estar vivendo em você. A vida de Jesus é Deus. A vida de Jesus é o Espírito Santo. A vida de Jesus é a palavra. Nós temos que estar tão aconchegados a Jesus Cristo e estar tão enamorados dele que nós não ficaríamos longe dele por nem um pouquinho. E nem gostaríamos e desejaríamos que ele vire o rosto para nós. Mas sempre queremos que aqueles olhos que poderiam penetrar
nas profundezas e conhecer o íntimo de cada coração e ver cada homem, cada filho esteja sempre olhando para nós e cuidando de nós, não é mesmo? Ele sempre pertinho, bem juntinho. Faça só o que é bom, você conserva ele perto de você. Quer ser um casalzinho feliz? Uma mulher feliz? Um marido feliz? Fique em união um com o outro. Fale o bem um do outro. Nunca fala mal um do outro. Porque se você fala mal do seu esposo ou da sua esposa, fique sabendo, o Espírito Santo, esta vida de Cristo, não pode estar pertinho de você. Ou fala mal do seu irmão ou da sua irmã, seja lá de quem quer que seja, o Espírito Santo não está ali. Ele gosta de ver você só fazer as coisas boas, falar as coisas boas. Você não tem uma palavra boa para dar a uma pessoa, fique calado. Fique quieto, não fala nada. Mas que cada palavra que você falar, elas sejam palavras temperadas com sal, que traz edificação para aqueles que ouvem. Correto? Não há nada nesta vida tão satisfatória quanto possa ser, tão bom, tão excelente quanto possa ser. Você apenas encontrará a soma total de toda a perfeição em Cristo. Ao lado dele tudo se esvai em insignificância. O que tem a chave de Davi. Essa bela frase procede da frase anterior, o que é verdadeiro. Cristo, a realização perfeita, confrontando com a realização parcial. Aqui está, Moisés foi um profeta de Deus, porém Jesus, semelhantemente a Moisés, foi o profeta de Deus, não um. Moisés foi um, mas ele, semelhantemente a Moisés, ele foi o profeta dos profetas. Ele foi que colocou aquela palavra na boca de Moisés. Moisés tinha a luz parcial e trouxe a luz parcial para Israel, e aquela luz parcial que Moisés trouxe era a palavra de Deus, era o próprio Jesus, a coluna de fogo. Você entendeu? Então vejam, Moisés foi um profeta, Jesus o profeta de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi rei de Israel. Porém Jesus é o Davi maior, rei dos reis, senhor dos senhores, Deus, verdadeiramente Deus. Então tem uma diferença, um rei, o rei. Um rei fala de muitos, mas o rei é singular, é único. É único. Ele era o rei, o Davi, maior do que Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Essa é a diferença. O que Paulo ensina ali na sua primeira carta, no capítulo 12. Que ninguém chama Jesus, o Filho de Deus, senão pelo Espírito Santo.
E ninguém pode chamar Jesus de anátema ou de Senhor sem o Espírito Santo. Senhor, não é senhores, Senhor. Senhor é no singular. Ele é o Senhor do mundo, não é mesmo? Aquele que criou os céus, a terra, os mares, tudo o que Ele fez. Ele comanda tudo. Ele é o governador, Ele é o dominador, e Ele é o Senhor da noiva, o nosso rei. O nosso rei. Correto? Ora, Davi nasceu da tribo de Judá, da qual não saiu nenhum sacerdote, embora ele comesse do pão da propiciação, reservado aos sacerdotes. Ele foi o grande guerreiro, vencendo o inimigo, estabelecendo o povo. Como rei, assentou-se no trono. Ele foi um profeta, ele foi um maravilhoso tipo de Cristo. Davi, agora diz em Isaías 22, 22, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. No parágrafo 39, o Espírito usa esta referência do Velho Testamento com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo e seu ministério na igreja. Na igreja não é lá quando ele estava aqui na terra. A igreja é agora. Quando ele morreu, ressuscitou e voltou na forma do Espírito Santo. O próprio Jesus. Na igreja. O que a chave de Davi significava, naquele tempo era mera sombra, a qual é agora cumprida em Jesus, e estando no meio dos candeeiros, as 7 igrejas. 7 igrejas. Isso tem a ver com nosso Senhor após a sua ressurreição, e não com a sua peregrinação terrena. Mas o que esta chave significa? A resposta encontra-se na posição da chave. Ela não está em sua mão. Ela não está pendurada no seu pescoço. Não está colocada nas mãos de outros homens. Ou o versículo não poderia estar dizendo que somente ele tem o uso desta chave. Porque somente ele abre e fecha, e ninguém tem esse direito, senão o próprio Jesus. Não é isso correto? Mas onde está a chave? Está sobre os seus ombros. Sobre os seus ombros. Não, isso é tremendo. Ah, se as pessoas pudessem ver. Olha, isso abrange toda a nossa vida cristã. Você sabe que tudo, os nossos atos, as nossas obras, ela deve ser a de Jesus. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Nós devemos caminhar observando as promessas, a palavra de Deus, para que nós podemos estar todo o tempo identificado com a palavra. Todo o tempo na nossa vida, a nossa vida do dia a dia, a nossa vida é justa, a nossa vida deve estar batida e ajustada com a palavra, porque é uma responsabilidade do cristão. Se isso está nos ombros de Jesus, que quer dizer governo, domínio, principado, e se Jesus entrou em você e batizou você no corpo de Cristo, está nos seus ombros também. Pensa que o crente não tem responsabilidade com os atos do Espírito Santo. Não, ele tem sim. Ele deve fazer bem feito. Ele deve fazer com gozo. Ele deve fazer com prazer. Ele deve fazer com alegria, com estímulo, com regozijo. É para isso que é dado o Espírito Santo para o verdadeiro crente. É para inspirar ele, ungir ele,
fazer as coisas de Deus bem feita. Não é você que faz, é Ele que faz através de você. Isso é revelação. É revelação. Então veja, mas o que o ombro tem a ver com isto? Leia Isaías 9:6. E o principado está sobre os seus ombros. Mas o que significa isso? A resposta é esta. A frase principado sobre os seus ombros vem das cerimônias nupcial do Oriente. Quando a noiva é entregue ao noivo, ela tira o seu véu, coloca-o sobre o ombro do noivo, significando que ela está não apenas sob o seu domínio, que ela transferiu seus direitos a ele, e que ele é a cabeça, mas também que ele assume a responsabilidade e o cargo, e que ele somente ele, ninguém mais, nenhum outro homem, nenhum outro poder tem qualquer direito e responsabilidade. Isso, amados, é a chave de Davi. Deus, sendo soberano por decreto divino, conheceu prévia e exatamente quem estaria em sua noiva. Ele a escolheu, ela não o escolheu. Ele a chamou, ela não veio por sua própria conta. Ele morreu por ela, ele a lavou em seu próprio sangue, ele pagou o preço por ela. Ela pertence a ele, somente a ele. Ela está inteiramente confiada a ele e ele aceita a obrigação. Aleluia, que segurança do verdadeiro cristão. Ele é sua cabeça, porque Cristo é a cabeça de sua igreja. Assim como Sara chamava Abraão de Senhor, assim também a noiva é feliz em que ele seja o seu Senhor. Ele fala e ela obedece, porque esse é seu deleite. Mas tem os homens considerado estas verdades? Eles têm estimado a sua pessoa, a qual unicamente tem o total autoridade soberana sobre sua igreja? Eu digo, não. Porque em cada era a igreja tem sido governada pela hierarquia, um sacerdócio, uma sucessão apostólica, fechando a porta da misericórdia e da graça a quem quer. E em lugar de assumir o amor e a responsabilidade da igreja, a tem tornado presa e é destruído com gana mercenária. O clero vivia em sudosidade, enquanto a pobre igreja alimentava da casca do abuso. E nenhuma era agiu diferente. Cada uma vinculou-se à organização e pôs o governo sobre homens e confia a igreja a este governo. Que as pessoas ousassem se levantar, eram brutalmente suprimidas ou expulsas. Cada denominação tem o mesmo espírito, cada denominação jura que tem a chave do governo da igreja, cada denominação alega que ela abre a porta, porém isso não é a verdade. É Jesus, e Jesus somente. Ele estabelece os membros no corpo, ele dota-os com seus ministérios, ele coloca os dons à disposição dela, ele cuida dela e a dirige. Ela é sua propriedade exclusiva e ele não tem nenhuma outra a não ser ela. Não é mesmo? Agora, como eu saberei? Agora, o importante, tudo bem, você sabe que a noiva de Cristo, ela é a noiva, composta de vários membros. Agora,
a coisa mais importante é você saber que você é um desses membros. Esse é que é o importante. Você ficar feliz sabendo que você é um membro do corpo da noiva. Não ficar feliz porque o irmão é. Não ficar feliz só porque a irmã é. Ficar feliz de você. E para você chegar a esta verdadeira revelação, ele tem que te batizar no corpo. E é por meio do seu próprio Espírito vivendo em você. Não há outra forma. É ele vivendo em você. Correto? Ouça isso aqui. Que grande contraste com a realidade é esta era da igreja na qual vivemos. E em breve, um dia, esses homens que agora mesmo professam falar pela igreja, estarão se levantando no movimento ecumênico para colocar um anticristo vivo na cabeça de sua organização, a qual se opõe o Senhor e nós. Se opõe o Senhor e nós o encontraremos Cristo fora da igreja, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Vejam, Apocalipse 3:20. Mas deixe-me dizer isso: nosso Senhor não está derrotado. Os homens alegam abrir e fechar a porta que conduz a Deus, porém são mentirosos. São mentirosos. Todo que o Pai me deu, todo que o Pai lhe deu, virá a ele, e o que vem a ele, de maneira nenhuma será lançado fora. Ele não perderá nenhum deles. João 6, 37, 39. E quando aquele último membro eleito do corpo de Cristo entrar, então nosso Senhor aparecerá. A chave de Davi, não foi Davi o rei de Israel, todo Israel? E não é Jesus o filho de Davi, de acordo com o fato de que ele se assentará no trono de Davi no milênio e reinará e regerá sobre sua herança? Certamente. Desse modo, a chave de Davi significa que é Jesus que introduzirá o milênio. Aquele que tem a chave da morte e do inferno ressuscitará os seus para que eles possam compartilhar seu reino de justiça sobre a terra. Quão maravilhoso que nosso Senhor tenha todas as respostas. Na verdade, nele são cumpridas todas as promessas de Deus. Na verdade, por estarmos nele, somos herdeiros do que ele comprou para nós. Amém. Sim, ali está ele, o Senhor da glória. Outrora, como Pai, ele estava rodeado pelos anjos, arcanjos, querubins, serafins, todo o exército do céu, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos. Tal era a sua santidade que ninguém podia aproximar-se dele. Porém agora o vemos na igreja compartilhando sua própria santidade conosco, até que nele nos tornamos a própria justiça de Deus. Sim, e ali está ele, Jesus, o perfeito em tudo, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o mais formoso dentre milhares, o Alfa e o Ômega, a raiz, a geração de Davi, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o tudo em todos. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vejam, nele está o perfeito cumprimento. Embora outrora não o estimássemos, agora o amamos com gozo inefável e glorioso. Ele se acha no meio da igreja, e nós cantaremos o seu louvor, porque ele, o poderoso conquistador, é a cabeça sobre a igreja, que é a sua noiva. Aleluia! Ele comprou essa noiva, ele a possui, ela é sua e somente sua, e ele cuida dela. Aleluia! Ele é o nosso rei, e nós somos seu reino, sua possessão eterna. Amém?
Agora você recordará que no princípio, no versículo 7, eu disse que o versículo 9 nos ajudaria a compreender-o. Espero que vocês tenham visto o que eu quis dizer. Jesus apresentou-se como que é santo, verdadeiro ou a única realidade, o que tem a chave de Davi, o que abre e fecha, e isso é exatamente verdade. Essas frases o descrevem perfeitamente, mas os judeus de seu dia o rejeitaram tudo o que ele era. Eles rejeitaram o seu Salvador e tudo o que ele significava para eles. E o cristão nominal agora tem feito o mesmo. Eles têm feito exatamente o que os judeus fizeram. Os judeus os crucificaram, depois vieram-se contra o verdadeiro crente. E o cristão nominal tem crucificado de novo e virado-se contra a verdadeira igreja para destruí-la. Porém, Deus é verdadeiro e aquele que está acima de tudo retornará ainda. E quando fizer, ele mostrará quem é o único potentado. E assim como ele revela-se ao mundo, e todo o mundo dobra-se aos seus pés. E naquele tempo, todo mundo se dobrará aos pés dos santos, no plural, dos santos, demonstrando que eles estavam certos em sua posição, firme com ele. Bendito seja Deus para sempre. Fica firme, mantenha-se firme com a palavra. Faça o que ela disser. Seja obediente. Tenha-te essa chave, essa palavra materializada no seu ser, que redumbará numa chave nas suas mãos, que é sob as mãos da fé, para abrir e fechar, fechar e abrir. Chave é revelação. Essa chave está na mão da fé de Jesus Cristo, que é você, cheio do Espírito Santo. Essa revelação foi dada àqueles que são filhos, e mais nada. Não uma denominação, numa organização, não um ismo, não um credo, não um dogma, mas o eleito, aqueles verdadeiros atributos de Deus, os seus próprios pensamentos. Fica exatamente com a palavra. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós paramos no parágrafo 48, damos continuidade no parágrafo 49, página 267. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Nós vamos cantar o 197. Cristo, fiel amigo. Cristo Jesus é o fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há,
não há. Aleluia, graças a Deus, amém? Deus nos ajude, sempre estarmos prontos, né? Com as nossas cabeças inclinadas. Senhor Jesus, é somente o Senhor, e só o Senhor e o Senhor só. O Senhor é o único Deus, o Todo-Poderoso. É a força da nossa vida, é o motivo de nós viver. Senhor, se não fosse o Senhor, nossa vida não tinha nenhum sentido. Mas és o Senhor. O Senhor é a nossa inspiração, o Senhor é a nossa unção, o Senhor é tudo que temos. Então, Senhor, toma-nos cada momento e nos guia. Dirige os nossos passos, leva-nos em paz, guardados, protegidos. É no teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Estamos terminados. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.